Família, bom dia, bem-vindo de volta. É sexta-feira, estamos agora a preparar as condições para ter um fim de semana divertido, né? Fora de casa, ter um ambiente diferente, ouvir boa música, comer algo. Enfim, as pessoas, quando chegam ao fim de semana, querem encontrar o que fazer. Vamos sair da rotina, não vamos hoje, esse fim de semana, ficar mais em casa, comer o funge com caluru. Vamos explorar outros ambientes e é por isso que eu convido a todos a estarem presentes no Ponte Cultural, um concerto musical interessantíssimo que vai acontecer já amanhã às 19 horas, 26 de março. Vai ser top! Quem está aqui conosco é Camilo Lemos para nos dar mais informações desta atividade. Estimado, bom dia. Muito bom dia, Afonso Paulo, e nossas saudações são extensivas a todos os telespectadores. E fala muito bem quando se refere em diversificação no final de semana. E nós, a Fundação Arte e Cultura, temos aqui um excelente condimento para tornar isso possível. Através da Ponte Cultural, que é, na verdade, o intercâmbio artístico-cultural entre Israel e Angola, pelo menos nesta 8ª edição. E vamos, então, encerrar a semana com um concerto musical de Angola e Israel, que junta vozes como Noa Zulo, de Israel, Avni Odorov, também de Israel. E a nível de Angola, nós vamos ter rostos como Cleito M, Glória Dalu, que de facto se juntam a esses artistas internacionais para este grande concerto musical. O Cleiton é o jovem do momento. É um jovem do momento e está aí a fazer muito barulho no mercado e porque também tem ao seu lado um grande produtor que é o Oshifu, que também é um dos rostos dentro deste projeto Ponte Cultural. O que é que se nos oferece dizer em torno deste magnífico projeto? O Ponte Cultural, que já vai na sua 8ª edição, é na verdade um projeto que serve para, digamos, promover a cultura angolana e os artistas angolanos a nível internacional. Referir-se aqui que a Fundação Arte e Cultura detém 2 escolas aqui no âmbito da própria sustentabilidade que se impõe a nível das artes e neste processo a Fundação faz questão então de adicionar esta promoção cultural e artística de Angola para o exterior. E como disse, é a 8ª edição e vai ser um projeto de continuidade e acreditem que estaremos nos próximos tempos a trazer novos artistas angolanos e não só. Bem, esta semana toda foi um conjunto de experiências em que os artistas foram desafiados a gravar 2 faixas musicais que vão poder apresentar já amanhã, que é o dia 26 de março, às 19 horas, na Fundação Arte e Cultura, e cada um desses artistas, obviamente, vai também passar para cantar músicas inéditas, não é? Exato. E do seu próprio repertório. Então, é uma noite que promete atividade, é gratuita a todos os amantes da boa arte. Nós estamos na Ilha de Luanda, junto à Escola 1205, paragem da Casa Lisboa, e as pessoas podem sim aparecer em grande, que nós estaremos aí para ajudar, a receber e a proporcionar um ambiente de cultura muito agradável. A partir das 19 horas. Exatamente. Este intercâmbio cultural entre Angola e Israel, porque a escolha de Israel para a troca de experiência cultural? Exatamente. Nós porque identificamos aqui a Noa Zulo, que faz o uso de um instrumento cultural muito peculiar chamado didgeridoo. E então ela é aquela coisa tipo trombeta. Exatamente, de origem australiana. E então decidimos nós, e porque a Fundação Arte e Cultura está periodicamente a desencadear workshops sobre a Dikanza com Jorge Mulumba, então pensamos nós ser um momento para trazermos a Noa Zulo e aqui também criamos um workshop que na verdade já aconteceu aqui com Jorge Mulumba e nossas crianças e darmos então essa continuidade de processo formativo. E até porque quando nós falamos de vinda de músicos estrangeiros, aqui no âmbito do projeto Ponte Cultural, estamos também, por outro lado, criar sempre uma margem para o processo de formação das nossas crianças a nível da Fundação Arte e Cultura. Tanto que neste concerto vamos ter também vozes infantis da Fundação. E é preciso que se diga aqui também aos nossos telespectadores. A agenda cultural da Fundação Arte e Cultura para este final de semana engorda também com um outro concerto que é do Vui Vui e do Biura.
já para o dia 27. Então temos aqui duas grandes propostas culturais para as famílias se divertir e se distrair. E depois de uma semana longa de trabalho e com o sol a agitar, pensamos que sim, é oportuno amanhã as famílias, 19 horas, dirigirem-se à Fundação Arte e Cultura para este grande concerto a nível de projeto Ponte Cultural. Pois, a música, a arte no seu todo, além de divertir-nos, leva-nos também a conhecer culturas, até a própria ciência às vezes acaba por entrar e nós conseguimos tirar daí lições muito boas. Qual é o nível de aproveitamento cultural que o povo angolano tem? Porque nós temos várias atividades, mas será que nós temos sabido aproveitar o máximo delas? Olha, aqui devo dizer que a aderência é um pouco tímida. Se tivermos que olhar pelo nível de participação, mas também estamos a entender que as preocupações talvez estejam na base para que as pessoas não adiram tanto aos eventos. E até porque boa parte dos eventos que a Fundação Arte e Cultura, por exemplo, e Cadeia, são todos eles gratuitos. Pois. Exatamente. Mas também podemos aqui, se calhar, a distância. A distância tem sido também um dos fatores que muito tem influenciado. As pessoas olham para a informação, têm interesse, mas depois olham para a hora, a distância e depois o nosso mercado é sempre, em termos de segurança, não é lá muito forte. As pessoas receiam sempre sair de casa para um evento, depois não têm viaturas próprias, está atrás dos táxis. Isso tem muito influenciado para que as famílias não tirem maior proveito dessas ofertas que a Fundação Arte e Cultura e outras organizações têm estado a proporcionar. Mas vale a pena aqui ressaltar o grande esforço que a população da Ilha do Luanda, por exemplo, vai fazer, que é participar aos cinemas que em todas as quartas-feiras a Fundação Arte e Cultura oferece, participar de sessões de teatro nos segundos sábados com os jovens da Molemba, enfim, então vão aos poucos estar dentro, digamos, deste ambiente e o processo da implementação da própria literacia de arte cinematográfica aos poucos se vai implementando e aos poucos as famílias vão conseguir reter. A Covid-19 atrapalhou em muitos projetos, atrapalhou sobretudo a realização das atividades culturais. Muito bem. Agora, com este abrandar das medidas, já podemos voltar a nos juntar para uma pequena festinha, não é? Exatamente. Já estamos definitivamente na altura de voltarmos a aproveitar os momentos que infelizmente não tivemos. Olha, eu sou daquelas pessoas que têm estado a dizer que a Covid-19 acho que está com muita raiva da Fundação Arte e Cultura, porque a única coisa que até a data conseguiu subtrair foi exatamente a viagem do pessoal da Fundação para a saída para o Dubai, para um passeio, o Grupo Mitre proporcionou isto, e a outra foi a saída dos artistas angolanos de artes plásticas para o Peru. Nós realizamos uma atividade, o intercâmbio artístico cultural em que unimos em 2020 artistas de Israel, Palestina, Estados Unidos da América, Polónia e Peru também, que se juntaram aos artistas angolanos para esse intercâmbio artístico cultural. E o resultado deste intercâmbio foi exatamente um convite para que os artistas angolanos, pelo menos aqueles selecionados pela Fundação Arte e Cultura, tivessem a oportunidade de ir partilhar a sua experiência com este país. E, infelizmente, quando veio a Covid, tivemos que adiar. Tudo o resto nós conseguimos contornar as artimanhas da Covid-19. Mesmo com a maldade dela. É verdade. A primeira coisa que nós fizemos foi lançar o projeto Fundação, ou Fundação Online. E o que isso traduziu? Ao nível das formações com as crianças, nós gravamos vídeos, nós produzimos manuais e passamos a dar casa em casa. Ao nível dos artistas, nós criamos gravações, espetáculos mesmo, aí com um número reduzido, o artista a cantar e gravamos aquilo, partilhamos no nosso canal YouTube, bem como também nas nossas redes sociais. E continuar a oferecer os amantes da arte, o melhor da cultura. E assim continuamos. Quando tivemos a notícia do abrandamento, por exemplo, aí sim nós já tivemos pessoas presencialmente a assistir aos concertos. Quer dizer que a Fundação aqui não parou? Nunca parou. Nunca parou. E olha aqui, traz aqui uma abordagem tão interessante, é que
quando chega a Covid, olhamos, bom, acabou a vida, acabou, Exatamente. Agora Exatamente. tudo parou mesmo. Mas a Fundação olhou para aquilo e disse, bom, não tem problema, existe por aí, não estragou nada. Não estragou nada. Só veio para aumentar no amor. Veio aumentando o amor. E a Fundação encontrou a oportunidade, bom, se de forma presencial não podemos, vamos online, porque todo mundo agora, hoje está nos smartphones, nos tablets, nos computadores, temos acesso às redes sociais, então é um mundo que deve ser bem aproveitado, bem explorado. Sem dúvida. Nós conseguimos, de facto, explorar isto, tanto que depois do retorno às aulas, não tivemos muita dificuldade de enquadrar os alunos ao próprio processo curricular. Certo. Aquilo foi apenas dar continuidade ao próprio processo formativo. E o resultado foi extraordinário, porque as bandas musicais foram constituídas, os grupos teatrais foram constituídos e estão lá a Fundação, digamos, numa plataforma digamos, de produção de assuntos culturais e não só. Ou seja, é uma máquina aqui a fluir. E é importante, quando nós falamos aqui de uma máquina a fluir em termos de cultura, não exatamente que nos referamos aqui à indústria criativa, em que o seu fim último é a comercialização da cultura em si, quebrando assim aquele padrão que se exige para a estabilidade moral do próprio país e não só. Nós lutamos exatamente na própria formação em si, o desenvolvimento psicocognitivo da criança através das artes. Afonso, há de se perceber que para nós termos uma estabilidade emocional e moral, ao ponto de levar as pessoas a identificar com o país e até morrerem por ele, a formação passa pela cultura. Não tem como. Porque se eu não tenho uma cultura forte, eu não me identifico com o país. A título disso, está agora o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a invasão. Exatamente. O povo ucraniano está a defender a pátria porque há identidade. Identidade, é verdade. As pessoas se revêem no país. Quando têm a possibilidade de abandonar o país, há vários outros que têm as portas abertas para receber refugiados. É verdade. Eu até acompanhei uma notícia de alguém que está bem nos Estados Unidos da América, mas é ucraniano. Ele deixou o seu trabalho e disse, vou para o meu país para lutar. Defender. Acha que isso acontece com não identidade. Sem querer subestimar. É uma bucha, já peguei um passaporte, estou em Portugal, estou na França, fui-me embora, que fiquem os outros, fiquem os outros. Mas aqui está justamente porque o nosso padrão moral está realmente muito fragilizado. Eu estava a dizer a um jornalista recentemente que eu, quando falo deste assunto, não falo apenas por ouvir, porque eu, mais do que representar o Gabinete de Comunicação da Fundação Arte e Cultura, sou igualmente presidente fundador da Associação de Jovens Amigos da Literatura, aqui abrindo aspas, e nós desencadeamos um projeto em 2011, os aspectos socioculturais da Sela, isto é no município da Sela, província do Kwanza Sul, em que tivemos um contacto muito forte com as comunidades, reunimos centenas de pessoas, alunos, famílias. Em cada saída nós tivemos 200, 300 pessoas. E no final dessas reuniões nós tínhamos sempre sentada com os SOBAs. E a ideia era exatamente avaliar até que ponto o processo da globalização está exatamente a corroer o padrão moral e tradicional característico de Angola. Onde é que param os jangos? Já não existe. Onde é que param as conversas em torno da fogueira? Isso não existe. Hoje em dia, quem tenta fazer isso é atrasado. É verdade, é atrasado, é ultrapassado, é conservador e tudo mais, mas não é exatamente isso. São elementos que nos identificam. Vejamos só aqui um exemplo, por exemplo, vale a permitir a expressão, de Israel. Sabe-se que o povo de Israel, a um dado momento, teve que andar dispersos, né? Sim. E como é que os estudiosos culturais tiveram que servir para juntar a população? Foram através de provérbios e parábolas, muito patentes na Bíblia. Se nós temos que olhar a origem desses provérbios, exatamente isto. Ou seja, a ideia era partilhar esses provérbios com esse pessoal para dizer, independentemente de estar em países alheios, a serem, digamos, aqui fragilados, aqui fuzilados, aqui permitam a expressão, com elementos culturais de outros países, não se esqueçam do padrão. E isso funcionou. Hoje temos Israel que temos, muito forte em quase todos os setores. Então, vale a pena nós, a nível de Angola, olharmos para aquilo que é a nossa identidade, para fazer com que não tenhamos maior número de pessoas a morrerem por defender coisas estrangeiras do que propriamente coisas angolanas. É verdade. Então, são coisas ideais e isso passa por, obviamente, fortalecermos o processo
ou seja, a área da cultura e muito mais os seus agentes. Os artistas aqui não são exceção. Apoiá-los para que eles não morrem arrependidos de um dia terem amado a arte. Toda vez que eu recebo o Camilo aqui, fico feliz porque, além do anúncio da atividade, temos sempre uma conversa interessante. Exatamente. Nós aprendemos e todos que estão do outro lado, creio também que aprendem, porque a vida é isso, não é? É partilha do saber e o saber não pode ser guardado para mim, eu já aprendi. Os outros, é verdade. Que se virem, temos de partilhar. E há aqui a necessidade de todos entrarmos no espírito de estamos aqui a resgatar os valores morais e culturais, não é? Então, temos que ir atrás daquilo que nós, infelizmente, deixamos escapar. E há aqui um evento que não vai só lhe dar um momento próprio de diversão, vai também fazê-lo viajar em culturas diferentes, Exatamente. Ponte Cultural, o concerto musical entre Angola e Israel, a partir das 19 horas de amanhã, sábado 26 de março. Camilo, obrigado. As entradas são grátis. As entradas são grátis, reiterar aqui a nossa informação, que nós estamos na Ilha de Luanda, isso é junto à Escola 1205, paragem da Casa Lisboa, e qualquer dificuldade podem ligar para os terminais 929 04 52 31. Repito, 929 04 52 31. Nós estaremos aí para atender e acolher. Muito bem, obrigado. Até a próxima. Nós agradecemos. Caro telespectador, mais um ponto e vírgula. Voltaremos a estar juntos dentro de poucos minutos.